Olá, meu amado, graça e paz. Hoje eu gostaria de levá-lo para dentro de uma história emocionante, uma das últimas narrativas do Evangelho segundo Lucas, lá no capítulo 24. A lição é, dever de casa, leia verso 13 ao 35. Essa história é abreviadamente contada no livro de Marcos, em apenas 2 versículos, e trata sobre a viagem, o percurso feito por 2 discípulos de Jesus que saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Emaús é uma expressão hebraica que significa fonte das águas quentes. Esse povoado que estava a 60 estádios de Jerusalém. Um estádio corresponde a 185 metros, logo 60 estádios são 11 quilômetros e 100 metros aproximadamente. E uma pessoa pode caminhar 1 quilômetro a cada 15 minutos. Significa que provavelmente andaram 2 horas e 45 minutos com Jesus. Imagina o que dá para perguntar, o que dá para aprender falando com Jesus durante esse tempo, fora o tempo que ele esteve com eles na casa, no partir do pão. Vamos aprender um pouquinho? Algumas lições. A primeira lição é que eles não conheceram a Jesus naquele instante. Os versos 15 e 16 comentam isso, que estavam como que seus olhos fechados. Eu farei a leitura. Diz, e aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Eles estavam conversando e Jesus aparece no meio dessa caminhada, ou em algum momento desta caminhada, e eles não se deram conta que Jesus era aquele que eles estavam acompanhando, que fez milagres, que curou muita gente, que multiplicou pães e peixes, que pregou lindos e maravilhosos sermões. Esse homem poderoso, um grande profeta, e eles não se deram conta. Talvez em razão da incredulidade. Eles tinham a Jesus, mas não tinham como salvador pessoal. Ainda não entenderam que Jesus ele veio com o propósito de morrer na cruz para lavar-nos dos nossos pecados pelo seu sangue purificador. Eles entendiam, a Bíblia diz, de acordo com o verso 19, que Jesus Nazareno foi um homem profeta, um grande profeta, mas ainda não haviam compreendido que ele era o Salvador, que iria salvar o seu povo dos seus pecados. Olha só, a incredulidade às vezes nos impede de enxergar Jesus como ele é. E aquilo, como eles não tinham a fé, eles ainda não chegaram a compreender, apesar de estarem dando os seus passos, buscando aprender de Jesus, ainda não havia chegado o momento deles. E Jesus, que preocupa-se com o coração, estava ali ao lado deles. E tomou tempo para explicar, através dos profetas, e logo eu vou mencionar algumas profecias, obviamente do Velho Testamento, sobre Jesus, sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Eles tiveram os olhos aclarados. Isso um pouco para frente, porque a fé vem pelo ouvir. É muita coisa boa que nós vemos nessa história. E eu não posso ficar parado apenas nesse ponto, mas eles também não se conheciam. Eles não compreenderam que eram merecedores da condenação pelos seus pecados. Eles não compreendiam quem eles eram e precisavam sim de um Salvador. Só que eles não chegaram a compreender nada. Como que eu vou buscar um Salvador se eu não entendo que preciso ser salvo? E eles estavam nessa caminhada, a Bíblia diz que estavam frustrados, estavam tristes, decepcionados, e pudera, porque Israel estava sob o jugo romano. Havia uma casta de sacerdotes, de religiosos, que estavam preocupados consigo mesmos, ou seja, com si mesmos, e eles não se preocupavam com o povo. Aí vem Jesus, uma pessoa que anda com os pobres, que anda com o povo, uma pessoa que faz milagres, que faz o bem, que profetiza, que prega de uma maneira como nunca ouviram antes. E esse homem é morto exatamente por esses religiosos. Então a expectativa, a esperança deles foi frustrada. Talvez você agora está com a sua esperança um tanto frustrada. Confiou em alguém, confiou talvez até mesmo em Jesus, ou seja, criou uma expectativa, você foi à igreja porque queria um casamento, porque queria um namorado, uma namorada, queria prosperidade, queria uma cura, queria que Jesus te tornasse milionário, e você ficou frustrado porque ele não fez aquilo que você queria que ele fizesse, do jeito que você pensava que aconteceria.
Então tudo aquilo levou você a ir para longe. Uma que não era para os discípulos saírem de Jerusalém. E Jesus tinha avisado. Eles foram, com certeza tinham seus motivos, suas razões, não estou aqui julgando-os, mas logo no mesmo capítulo Jesus disse, olha, fiquem em Jerusalém, até que eu possa mandar, meu Pai possa mandar o Espírito Santo, o poder para vocês levarem o Evangelho até os confins da terra. Cuidado para não ter uma expectativa de Jesus que é irreal, tá? E ele vem com um propósito muito claro, de salvar, de dar vida eterna, de trazer paz, alívio, aquela carga de pecados. Ele tira tudo isso e você pode andar em liberdade de vida, em liberdade de espírito, cabeça erguida, havendo sido reconciliado com Deus Todo-Poderoso. Aquilo que o pecado destruiu lá no início, vem Jesus para restaurar, para reconciliar o homem caído com o Deus Santo. Então entenda isso. E no verso 17, nós vemos que eles estavam tristes mesmos. Que palavras são essas que caminhando tocais entre vós e por que estáis tristes? Acredito que aqueles dois homens estavam com semblantes descaídos. As palavras eram palavras tristes de uma pessoa deprimida, de uma pessoa cansada, de uma pessoa que parece que seguiu um rei que morreu e que agora já não havia recurso, a não ser voltar para casa. Tá? Então, eles estavam decepcionados. E foi tudo muito recente mesmo. E eles não tinham discernimento, como eu comentei. E nos versos 25 a 27, por exemplo, e disse-lhes Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Vocês estão sendo um pouquinho bobos e estão demorando muito, tardos de coração, para sentirem, para entenderem o que disseram os profetas. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Verso 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que ele ou dele se achava em todas as Escrituras. Olha só, que aula! Dada por quem? Pelo Mestre dos Mestres, pelo Senhor Jesus Cristo. E com certeza, por exemplo, eu tenho aqui, cerca de 1000 anos antes de Cristo, olha só o que o salmista já havia profetizado. O Messias teria as mãos e os pés traspassados. Salmos 22, verso 16, diz, pois me rodearam cães e o ajuntamento de malfeitores me cercou e transpassaram-me as mãos e os pés. Essa profecia há 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Um salmista inspirado pelo Espírito de Deus já havia profetizado acerca de Jesus, que ele teria as mãos e os pés traspassados, cravados. Também, os ossos do Messias não seriam quebrados. Normalmente, as pernas daqueles que eram crucificados eram quebradas para que pudessem morrer mais rapidamente, para acelerarem a morte daquele que estava sendo morto. E a Bíblia diz em Salmos 22, 17, poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Nós sabemos pelas Escrituras que não foi necessário quebrar os ossos de Jesus. Ele havia morrido antes. É até mesmo por isso que cravam ali aquela espada ou aquela lança ao seu lado, para averiguar se realmente ele já estava morto. Isso é Salmo 22, 17. Tem uma correlação com João 19, 33. Também, os homens iriam lançar sortes pela roupa do Messias. Ele tinha uma roupa, o pessoal queria aquela roupa, a gente vai ver aqui vamos sortear a roupa de Jesus. E nós temos isso em Salmo 22, 18, que faz correlação com Mateus 27, 35. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. E depois, um pouco mais avante, há 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, nós temos o livro de Isaías, no capítulo 53, que fala que o Messias ele é rejeitado. A Bíblia diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Faz correlação com Lucas
13:34, que o Messias seria morto, né, por um sacrifício vicário, ou seja, substitutivo. Ele morreu no nosso lugar pelos pecados do povo. Aí tem Isaías 53, eu vou ter que abrir e gostaria que você abrisse comigo, vai ser rápido, mas é um texto extraordinário, extraordinário. Isaías capítulo 53. A Bíblia diz, nos versos 5 em diante: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E verso 9, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico a sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Meus amados, meu irmão, tem muita profecia aqui que foi sendo cumprida. Por exemplo, quando a Bíblia fala que ele morreu no nosso lugar por causa do povo, pelas nossas transgressões, isso aqui nós estamos dizendo, mencionando uma profecia há 700 anos atrás de Cristo nascer. Depois que ele ficaria em silêncio, faz correlação com 1 Pedro 2,23, por exemplo, que o Messias seria sepultado com os ricos, e foi realmente a uma tumba, a um sepulcro que nunca foi usado. E nós temos essa correlação aqui no verso 9, e com o rico na sua morte. Tem correlação com Marcos 15:27. O Messias estaria com criminosos em sua morte. É o que a Bíblia fala, e foi contado com os criminosos, com os transgressores. E nós temos cada passagem trazendo uma correlação para o presente. E eu imagino que Jesus estava mencionando todos esses fatos. E a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Aquilo ali foi ardendo no coração deles. E eles foram crescendo em fé. Falei, puxa, é isso. Era tudo um plano do Mestre, era um plano de Jesus. Ele tinha que morrer, fazia parte do projeto para salvar a humanidade. E isso é impressionante. A ressurreição dentre os mortos ela é anunciada claramente nas Escrituras. Pelo rei Davi, por exemplo, no Salmo 16:10, também diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Essa palavra corrupção significa deterioração, significa decomposição. Tem versões que dizem que não permitirá que o teu santo sofra corrupção. A corrupção significa deterioração, decomposição física de algo, putrefação. Não permitirá que o teu santo tenha seu corpo decomposto, putrefato. Impressiona. Falamos de 700 anos, 700 anos. O Brasil, para ter uma ideia, ele não tem 700 anos da sua descoberta, tem pouco mais de 500 anos, desde que a primeira caravana chegou aqui ao Brasil. Dá para entender como que alguém acerta, só porque nós entendemos que é o autor de toda a história, é o autor da vida, é o autor da Bíblia, usando escritores diferentes. Então ele já sabe as cenas dos próximos capítulos, ou melhor, o desfecho dessa linda e maravilhosa história. Quanto aprendizado, quanto aprendizado. E nós podemos continuar aprendendo cada vez mais. E eu tenho que terminar, mas vamos voltar para o nosso texto lá em Lucas, capítulo 24, porque algo maravilhoso acontece, porque Jesus, eles chegam a Emaús e Jesus faz como quem vai diante. Aí eles chamam, não, já está tarde, vem aqui, fica conosco.
E quando Jesus entra na casa, eles vão ceiar. E Jesus pega o pão que ele tem costume de abençoar. E quando ele começa a abençoar o pão, os olhos se abrem e eles entendem que é Jesus. É ele, é igual. E naquele momento, Jesus desaparece. Desaparece e eles começam a se alegrar, entenderam que era Jesus que estava com eles. Eles tinham acabado de chegar em Emaús. E já era tarde, vamos voltar agora e vamos espalhar, vamos lá nos juntar com os apóstolos e para contar essa novidade. E foram, olha que interessante. No verso 30, e aconteceu que estando eles à mesa, tomando o pão e abençoando, e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E olha só o que acontece em seguida. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Jesus estava com a Bíblia ali. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, acabaram de fazer uma caminhada boa, já estavam voltando, mas cheios de ânimo. Eles foram tristes, decepcionados, agora voltam super alegres e contentes. E acharam congregados os 11 porque Judas já havia saído para tirar sua própria vida, e os que estavam com eles, e os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, como deles fora conhecido no partir do pão. Contaram essa novidade. E por que isso aconteceu? Jesus estava no caminho, eles permitiram a companhia de Jesus no caminho. Eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Eles convidaram Jesus para participar da ceia com eles. Eles creram, foram alimentados, eles ouviram a palavra e Deus se manifestou para eles. Eu não sei como é que está a sua vida agora, se está indo numa caminhada triste, se você está indo para Emaús, se você está voltando para Jerusalém. Eu espero que você esteja voltando para Jerusalém, mas se você estiver indo para Emaús, nesse processo, permita que Jesus fale com você. Permita, ainda que você não esteja reconhecendo, ainda que você não esteja sentindo a sua presença, deixa a palavra falar com você, a Bíblia. Deixa a palavra, deixa. Convida Jesus para entrar na sua casa, ainda que você não está sentindo que Ele está aqui, que Ele está com você. Os seus olhos vão se abrir, o seu coração tem que estar disposto, tem que estar aberto. Aí quando voltar para Jerusalém vai ser para contar as novidades, para espalhar o evangelho da salvação. E olha só, Jesus chegou primeiro que eles. No verso 36, e falando eles destas coisas, os 2 discípulos, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Aqui é o extra que eu quero que você leia em casa. Eles voltaram correndo, quando chegaram lá junto com os apóstolos, eles contam a notícia e quem aparece? Jesus, o mesmo que estava no caminho de Emaús, o mesmo que estava com eles lá na casa, já chegando, ou tendo chegado em Emaús. Jesus, ele está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus vive. Ele continua salvando, curando, dando fé e alimentando a nossa esperança. Eu espero que você faça como eles fizeram. Apesar de não entenderem, apesar de estarem tristes naquele momento, mas eles permitiram trabalhar de Deus em suas vidas. Eles poderiam ter rejeitado Jesus no caminho, poderiam tê-lo não convidado para entrar em sua casa. E você, como está? O que você tem feito sobre Jesus na sua vida? Talvez esteja no caminho de Emaús ou para Emaús. Há, sim, como alimentar a sua esperança, a sua fé. Pela palavra, pelo Espírito. Convida Jesus. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, é Jesus dizendo em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele está batendo. Ele está querendo entrar.
mas você precisa permitir que ele entre, você precisa convidá-lo para que ele possa cear com você, para que ele venha transformar a sua vida. O que você está esperando? O que está te impedindo? Entrega logo sua vida a Jesus. Restaura logo sua comunhão com Ele, porque vale a pena. Vamos orar. Pai, obrigado. Muito obrigado por todas as bênçãos derramadas em Jesus. Obrigado porque Ele veio para salvar a humanidade. Obrigado porque Ele veio para me salvar. Obrigado porque o Senhor abriu os meus olhos e eu pude crer e enxergar Jesus. E peço a Deus, por favor, pela salvação de tanta gente que a gente ama, que a gente deseja o bem, mas ainda está, ó Deus, essa gente com os olhos vendados, fechados para Cristo. E eu peço em nome de Jesus, ó Pai, que haja salvação. E abençoe esse amado que está nesse momento orando e pedindo ao Senhor, restaura a minha alma, restaura a minha vida, aumenta a minha fé, cura as minhas feridas. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, agradecido, porque sei que o Senhor responderá a cada prece. Em nome de Jesus. Amém.